Olá, gente, tudo bem? Amigos aqui do canal Razão Crítica, tudo bem? Vejam só, hoje nós vamos falar sobre ensinar a ver antes de ensinar a interpretar. É normal a gente querer julgar, na vida normal, querer julgar pela primeira impressão que a gente tem. Não é? Essa impressão que nos captura e já nos instiga, já nos estimula a julgar. Mas antes de interpretar, e a interpretação quando ela começa, basicamente ela não termina mais, antes de começar a interpretar, a gente tem que aprender a ver. E a ver aqui no canal a gente já falou que é olhar. Olhar é um ver com atenção, buscando algo específico que eu quero encontrar. Então é um olhar com atenção, é um ver aquilo que eu estou procurando, dentro da forma. No cinema, dentro do enquadramento, dentro do ritmo, com a música, não é? Procurar ali nas entrelinhas da produção, do objeto fílmico, não é? Então, eu quero falar sobre isso depois, né, fazer alguns movimentos aqui de reflexão e depois costurar, amarrar tudo com o Central do Brasil, do Walter Salles, e com o filme Emílio, ou da educação, mas vamos chamar só de Emílio, que é o clássico da pedagogia do Rousseau, filósofo iluminista francês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse pensamento aqui. O olhar, ele precede o conceito. Se a gente for pensar em termos de empirismo filosófico, primeiro, os nossos sentidos são afetados pelo mundo. Ser afetado pelo mundo já é ser inundado por dados, por informações que vêm pela visão, pela audição, tato, olfato, paladar. Depois tudo isso é transformado em elementos que vão para a nossa memória, povoar o imaginário, ocupar a consciência e também deixar um pouquinho para o inconsciente. Não é? Então, são várias faculdades que serão alimentadas por esse, digamos, vasto mundo de dados oferecido pela experiência. Então, o empirismo dizia que todo conhecimento provém da experiência. Então, a primeira coisa que a gente tem que é aprender a olhar. O Aristóteles disse que o ser humano ele tem desejo por conhecer, e de todos os seus sentidos, o que mais lhe confere conhecimento do mundo é a visão. Então, nós vamos privilegiar o olhar. O olhar precede o conceito. Somente depois que a gente aprende a olhar, aprende a observar, aí a gente vai tentar teorizar. Isso também não tem novidade nenhuma, porque é um preceito da ciência, né? A ciência trabalha como? Qual que é o método científico? Observação, experimentação. Eu observo o fenômeno 1, 100, 1000 vezes, depois eu vou para o laboratório, faço a experimentação, os testes exaustivos, para que eles confirmem ou neguem aquilo que eu quero saber. Eu tenho que fazer as perguntas certas no meio do processo, e aí depois, aquilo que eu confirmei, eu vou elaborar tudo, eu vou condensar tudo e vou criar a teoria. E aí de um conjunto de teorias eu tenho uma ciência. Né? Então, essa é a sequência da produção de conhecimento. Primeiro a empiria, primeiro a experiência, primeiro o olhar, e depois é o momento da interpretação, é o momento da abstração, da amarração conceitual, isso é posterior. Os dois são extremamente importantes, mas existe uma escala temporal, procedimental, que parte do olhar e depois para o conceito. Entende? Então, o que a gente defende aqui no canal? Que o cinema é uma máquina de produção de conceitos, só que de conceitos imagem. Conceitos que são dados não pela palavra, mas são dados pela forma. A forma que faz devir o conteúdo. É uma forma que manifesta, que revela o conteúdo. E como esse conteúdo é derivado da forma e não da palavra, ele é um conteúdo diferente do conteúdo da palavra. Né? É o que a gente chama de logopático. Primeiro você sente,
né? Patos sente, sofre, é impactado e depois você pensa, é o logos, tá? Então isso já é tudo aqui pressuposto nesse canal, né? Então a gente tem que aprender a observar antes de explicar. Quando a gente observa, a gente entende o quê? O contexto, a gente amplia as possibilidades de compreensão para depois explicar. Aristóteles também dizia que a gente só sabe algo quando a gente é capaz de explicar. E explicar com propriedade é depois de muita observação, de muita experimentação. Não é só de casos particulares. Então, vamos pegar situações na vida. Algumas pessoas, sei lá, um homem tem experiências ruins com 3 mulheres numa sequência de relacionamentos. Aí qual que é a tentação que ele sofre? De generalizar essas poucas experiências e dizer, mulher não presta. Mesma coisa acontece do outro lado. Muitas mulheres têm experiências ruins com homens e depois querem generalizar. É uma tentação, né? É uma tendência que existe, mas por isso que esse olhar tem que ser demorado, para resistir à tentação da generalização. Então, quando a gente vê um filme, a gente está tentando pensar o filme, nós temos que seguir o mesmo procedimento, o mesmo rigor, metodologia da produção de conhecimento da ciência. É uma lição que a gente aprende na escola que a gente tem que levar para a vida. Então, se eu não sei, eu digo que eu não sei. Qualquer expressão que comece com eu acho que, não vale muita coisa. Não vale muita coisa. Uma pessoa começar numa frase eu acho que, principalmente se ninguém perguntou nada para ela, é péssimo. É uma comunicação que já nasce viciada e é preocupante. Então, ou eu sei ou eu não sei. Se alguém não me pergunta, eu não falo nada. Mas se alguém me pergunta, eu digo não sei. E se eu sei, eu digo que sei. E aí, se eu estou a fim de falar, eu respondo a pergunta. Enquanto eu não sei, eu suspendo o meu julgamento. Eu suspendo os julgamentos imediatos, eu resisto à tentação. Isso é uma coisa que vem lá dos filósofos, né, dos cínicos, dos céticos, de suspender o julgamento. Porque o julgamento, ele quer nos apressar para a gente dar o nosso juízo, a gente dar a nossa sentença, o nosso veredito sobre aquilo. E também isso acabou chegando até a fenomenologia. Tem um princípio chamado epoché, que é a suspensão do juízo. Na vida real, suspender o julgamento é difícil. Por que a gente tem um crime, por exemplo, e daí tem todo um procedimento para fazer o julgamento, para recolher as provas, para rolar as testemunhas, né, de acusação, de defesa, as partes e tudo mais. Para ter um julgamento, às vezes o julgamento é longo, vai se estendendo e aí depois de 1 ano é que se chega a um veredito. Quanto mais complexo é a causa, é o que está sendo julgado, mais tende a demorar o julgamento. Então a suspensão do juízo é evitar essa pressa na hora de julgar. Não quer dizer que você não pode julgar, que você não pode fechar uma opinião, mas para fechar tem que ter cuidado. Tem que ter todo um preparo, tem que ter rolar todos esses elementos, para daí, com todos os elementos em mãos, eu falar, agora eu tenho condições de emitir um veredito. E essa suspensão, ela pressupõe a atenção. Então eu estou evitando julgar e eu estou atento a tudo que pode compor os elementos que vão me ajudar a ter um julgamento mais assertivo. Né? Então a atenção, ela é um gesto educativo. Nós temos que atentar e nós temos que ensinar as pessoas a terem mais atenção. Muitas coisas que as pessoas na vida chamam de acidente, na verdade foi falta de atenção. Se as partes, se os envolvidos tivessem prestado atenção, tivessem seguido os protocolos, as normas, as regras, né, tudo certinho, atentado para o que está escrito no chão, para o que está na placa, para a movimentação, tanto aqui no meu foco de visão quanto no periférico, tudo, todo mundo prestou atenção em tudo, dificilmente a gente vai ter um acidente. Muito do que a gente chama de acidente, na verdade, é alguém que prevaricou, alguém que não teve atenção devida,
alguém que deixou de fazer aquilo que sabia muitas vezes que tinha que fazer e não fez. Então, por exemplo, a pessoa está mexendo no celular e aí está pedindo para acontecer alguma coisa errada. A pessoa que bebeu e vai dirigir está pedindo para, como se diz no futebol, está assumindo o risco, né? O zagueiro que deita na área, ele está assumindo o risco. Se ele não acertar a bola, ele vai acertar o adversário, aí é pênalti. Depois não adianta chorar. Mesmo assim, eles choram do mesmo jeito. Então a atenção é um gesto educativo. Eu tenho que estar atento o tempo todo. Quer seja no jogo, quer seja no trânsito, quer seja na vida, quer seja assistindo um filme. Atenção o tempo todo. Por isso que o ideal é ver um filme no cinema, na sala de projeção, tudo escuro, só o foco de luz na minha frente e de preferência um cinema tranquilo, onde as pessoas sejam educadas, não fica ligando o celular, não fica conversando alto, para dar para as pessoas o direito que elas têm de prestar atenção especificamente no filme. E isso é educação. Isso é educação consigo mesmo e é educação para com os outros. A atenção é um gesto educativo. A atenção nos ensina a ver detalhes, a perceber os ritmos, a sentir os silêncios. É resistir àquela tentação de, numa cena um pouco mais longa, não querer pular, não querer avançar, ir mais rápido, porque daí você está tirando o seu próprio tempo de reflexão. Quando eu estava aprendendo a dirigir, o instrutor sempre falava, se você percebeu que o veículo está se aproximando muito rápido e você está ali ansioso com o que você vai fazer, freie, diminua a velocidade, que daí você aumenta o seu tempo de reação. Quanto menos velocidade, mais tempo de reação. Quanto mais velocidade, menos tempo de reação. O cinema é a mesma coisa e na vida é a mesma coisa. Você tem que diminuir a velocidade. É melhor sempre a cadência do que a aceleração, porque daí você tem tempo de reação. Parar, né? Pare, olhe, né? Observe e depois haja. Parar, olhar e agir. Na vida, no trânsito, diante de um filme. É assim que funciona e é assim que deveria ser, né? A gente prestar atenção nos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. E no filme, no cinema, os detalhes vêm pela forma, o enquadramento, a iluminação, a música, né? Os ruídos, tudo isso entra na composição, tudo isso é detalhe, mas tudo isso necessitou de pessoas extremamente qualificadas para produzir isso e fazer isso, essa forma dela devir um sentido, devir um conteúdo, que é o que vai te instruir, que é o que vai te alimentar. A gente quer emoção, mas só a emoção, ela passa muito rápido, a emoção é muito efêmera. A gente quer o que fica, e o que fica é o conteúdo da reflexão que a gente faz depois que a emoção já esfriou. Depois de prestar atenção em tudo isso, depois de seguir todos os protocolos, aí sim é hora de interpretar. Interpretar é a segunda etapa do processo. Não menos importante, mas em segundo lugar. Interpretar significa relacionar as coisas entre si, entre, e dessa relação entre as coisas tirar o sentido. Isso é interpretar. Interpretar, como alguém disse, eu não lembro o autor agora, acho que é o Paul Ricoeur, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A interpretação começa em um dado momento, mas você pode estender essa interpretação ao infinito, se você quiser. Óbvio que em algum momento você vai fincar a bandeira e vai dizer, eu paro aqui, vou interpretar até aqui. Porque senão, quanto mais elementos você inserir ali para fazer a interpretação, mais, né? Então, por isso que eu falei do julgamento. O julgamento chega uma hora que o juiz tem que falar, olha, tá bom de testemunha, tá bom de elementos, tá bom das defesas, cada um já apresentou o que tinha que apresentar, agora é a hora da gente chegar a um veredito. Chegamos ao prazo final desse julgamento aqui. Né? Hoje a gente não sai daqui sem um veredito, essa é a ideia. Então a interpretação também, ela é no segundo momento, e ela começa e ela tem um limite, porque senão a gente pode ficar preso ali num labirinto de interpretações e começar, como se diz aí no popular, começar a viajar demais na maionese.
começar a ficar falando, ele quis dizer isso, quis dizer aquilo, olha, veja isso aqui que está muito super sutil, super nas entrelinhas, aí começa a ficar um pouco forçado também. Então a interpretação, ela tem que seguir a via daquilo que Aristóteles também ensinou, que é a via da moderação, né? Nem muito pouco, nem demais, sempre o bom meio termo, né? O bom meio das coisas. Por que a gente tem que ter atenção? Para a gente não fazer leitura apressada, tanto de um livro, quanto de um filme, quanto da vida, de uma situação na vida. É outro perigo, é outra tentação da leitura apressada. Não, eu já entendi tudo. O filme começou com 5 minutos, um filme de suspense, a pessoa já quer falar, eu já sei quem matou, eu já sei quem vai morrer, eu já sei quem vai matar, eu já intuí tudo, já está tudo certo, né? Parece o Eureka do Arquimedes, eu descobri com 5 minutos de filme. Calma, né? Leitura apressada, perigo, não leia apressadamente. Por isso que a maioria dos documentos vem, leia com atenção, leia com calma, devagar, cadenciado, né? Porque senão você corre o perigo de achar que é o sabichão, o espertão, e você se equivoca nas suas interpretações. Formar os espectadores é formar a paciência do espectador. Todo mundo tem paciência, a gente não tem toda a paciência do mundo, tá? Às vezes as pessoas falam para mim, você não tem paciência. Eu falo, eu tenho, eu sou professor há 22 anos, se eu não tivesse paciência, eu já teria pegado muita gente pro pescoço, eu já teria dado cascudo em muita gente. No entanto, eu não tenho nenhuma situação dessa na minha ficha professoral, então eu sei que eu tenho paciência. Porém, eu sei que eu não tenho toda a paciência do mundo. Como diz, tudo tem limite, principalmente a paciência. Mas a função desse canal, e por isso que eu não tenho pressa de falar mais rápido, de falar, né, de forma... Eu não sou um garotão, não sou um mocinho, né, eu sou um senhor. Para quem não sabe, eu tenho 50 anos, então eu sou um senhor de 50 anos, e eu falo cadenciado, e os meus vídeos não precisam ter 5 minutos, eu preciso de tempo para refletir, para poder fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e tentar fazer da melhor forma que eu puder, né? Então, essa é a missão desse canal, formar espectadores pacientes. Calma, assista o filme, depois assista de novo. Aí lá para a terceira vez, aí você pode tentar fazer as suas interpretações e arriscar ali alguma coisa. Antes disso, você correr um risco desnecessário. Portanto, para terminar, ver é um ato ético, porque quando a gente treina a estética, né, a gente treina também a ética. Quando a gente treina o olhar, a gente treina o julgamento, logo isso é um ato ético. Educar o olhar para educar o pensamento. Quanto melhor o olhar, melhor o pensamento. Quanto melhor eu interpretar os dados que me impactam, melhor vai ser a reflexão e melhor vai ser o conteúdo que vai derivar dessa reflexão. Quanto melhor a forma, melhor o conteúdo. Quanto melhor a minha relação com a forma, melhor a minha relação com o pensamento, do qual vai derivar o conteúdo. É isso que esse episódio tem de melhor para te ensinar. Vamos pensar isso agora a partir do filme Central do Brasil, do Walter Salles. O Walter Salles, né, com esse filme, é um dos primeiros filmes do Brasil que realmente tinha, né, chance de ganhar o Oscar. Ele deu azar de cair, se eu não me engano, no ano daquele filme italiano, A Vida é Bela. Então, realmente, era um grande concorrente. Mas Central do Brasil é um filmaço. Ele propõe formação ética a partir do encontro com o outro. Então vocês se lembram da Dora, professora aposentada, escrevia cartas na Central do Brasil, muitas vezes as pessoas pagavam para ela escrever, e ela nem colocava a carta no correio, né, pegava o dinheiro da pessoa, então agia até de uma forma antiética. Ela era uma pessoa bastante cínica, porque já estava anestesiada pela vida e tudo mais. E aí acontece que um menino chamado Josué e sua mãe escrevem uma carta para o pai do menino. O menino queria conhecer o pai, que estava, se não me engano, em Pernambuco ou em algum lugar do sertão, e a mãe morre.
e o menino fica órfão, e o menino fica ali na central do Brasil, e ela vê aquela situação, e ela acaba meio que se envolvendo com o menino em busca do pai. Então, é uma mulher desiludida, uma mulher cínica, anestesiada pela vida, sofrida, um menino agora sozinho no mundo, perdido, sem pai, sem mãe, e ela vê, né, uma forma de ajudar o menino. E quando ela pensa que vai ajudar o menino, na verdade é o menino que a ajuda, porque nesse contato humano, quando ela começa a enxergar o outro, num primeiro momento ela tenta vender ele, depois ela se arrepende, pra você ver como ela estava perdida do ponto de vista ético. Aí quando ela vai nesse caminho, né, nesse percurso que sai lá do Rio de Janeiro e vai lá para o Nordeste de ônibus, depois de caronas de caminhão, e aquilo demora, eles vão passando por várias cidades, conhecem várias pessoas, passam por várias situações. Então o que você tem? Você tem no filme decorrido um longo espaço, um longo tempo, uma relação se constitui aí, o menino que não gostava dela passa a gostar, passa a vê-la como quase que uma mãe, e depois ela, que não gostava do menino, e praticamente de ninguém, passa a ver o menino quase como filho dela, né? E vê como uma missão ajudá-lo a encontrar o pai ou os irmãos. E tem uma cena lindíssima no filme, né, quando eles estão na escadaria, que ela adormece no colo dele, quase que invertendo o quadro, se eu não me engano, da Gioconda, que é quando Maria, né, recebe Jesus no seu colo, né, o Jesus morto no seu colo depois da crucificação, então inverte, ali é o filho que está recebendo a mãe no seu colo, né, como diria, no seu regaço, onde ele oferece conforto. Então, esse tempo que foi necessário decorrer para que um enxergasse o outro, visse além da superfície, constituísse ali uma relação autêntica e adentrasse a profundidade do outro e passasse a gostar um do outro, a se reconhecer como outro, como alguém que tem valor. Então veja, é uma formação ética, por quê? Porque derivou tudo isso que a gente falou no episódio. Derivou o olhar, a atenção, o tempo, né? A preocupação com o outro, realmente o compromisso. Para tudo isso se desenvolver, teve que ter todo um cuidado. E esse cuidado se desenvolveu no decorrer de todo o filme central do Brasil. O livro Emílio, ou Da Educação, do Rousseau. Para quem não conhece muito a biografia do Rousseau, é importante dizer isso. Emílio é um dos maiores tratados pedagógicos, talvez o maior tratado pedagógico da Idade Moderna. Na verdade, alguns dizem que o Rousseau inaugurou a pedagogia moderna. E ele mostra, né, o Emílio é um menino que deve ser educado. Então, o Rousseau propõe uma educação como um processo formativo integral. Não só aquela educação por princípios, por valores, uma educação intelectual, uma educação matemática, mas uma educação como experiência. Sugerir experiências, né, para formar essa criança, o Emílio, como um todo, para ele atingir a autonomia. Então, para ele desenvolver o seu físico, para ele desenvolver o seu intelecto, o seu espírito, para ele se desenvolver como um todo, um ser humano integral. É o desenvolvimento da autonomia. Então, o projeto, né, iluminista era o projeto racional. O Rousseau fala, só a razão não basta. Tem que ter tem que ter emoção, tem que ter razão, tem que ter a empiria, tem que ter a teoria, tem que ter tudo isso junto, para formar esse ser humano integral. Só que o Rousseau, por isso que eu falei da biografia dele, alguns dizem que ele escreveu um dos maiores tratados pedagógicos de todos os tempos e deixou 5 filhos na Rua da Amargura. Mas é o que eu costumo dizer, tem que separar a obra do homem. A obra do homem. A obra é sempre melhor do que o sujeito. A obra é sempre melhor do que o sujeito que a escreveu. A obra fica para a eternidade, a obra vai conversar com muita gente, vai mudar a vida de muita gente. O sujeito, muitas vezes, não chega nem perto do que ele escreveu. Talvez isso seja um dos maiores mistérios da condição humana. Isso quer dizer, a pessoa não precisa ser boa, não precisa ser ética, não precisa ser maravilhosa para compor, escrever algo maravilhoso.
E esse é, de fato, o caso do Rousseau. Mas isso é prova que a pessoa, lá no fundo, ela pode não fazer o que é certo, mas lá no fundo, ela sabe o que é certo. Né? Aí, entre saber o que é certo e fazer o que é certo, existe uma distância, existe um abismo aí. Mas o fato e o que importa é que o Rousseau deixou esse tratado e nos disse o que precisa ser feito para educar uma pessoa do zero até o seu estado de autonomia, o seu estado de integralidade na sua formação. Ele deixou isso e é isso que importa para nós. Então, tanto no Emílio quanto em Central do Brasil, é um processo de formação de uma criança, de um ser perdido, deslocado no mundo, para um ser que se reencontra, sabe quem é, sabe como se relacionar com os outros, acha o seu lugar no mundo, acha o seu espaço de pertencimento e acha a sua melhor forma de desenvolvimento. Por que tudo isso? Porque o Rousseau e o Walter Salles sabem que toda imagem deixa vestígios e que esse canal Razão Crítica é uma forma de aprender a ler todos esses sinais.